Bom dia. Hoje são 15 de maio de 2020. Hoje vamos estudar a palavra de Deus. Vamos estudar sobre o profeta Elias. Vamos conhecer um pouco sobre o profeta Elias. O profeta Elias foi um homem de Deus, muito usado por ele. Ele viveu na nação de Israel, na época que quem governava era o rei Acabe. O rei Acabe era um homem mau perante o Senhor. Ele se desviou muito cedo dos caminhos do Senhor e ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, que ela não era da nação de Israel, ela fazia parte dos Sidônios, uma terra distante, e ele se casou com essa mulher, Jezabel, uma mulher adoradora do deus Baal, cultuava outros deuses. E essa mulher, quando casou com o rei Acabe, ela trouxe essa adoração ao deus Baal para dentro da nação de Israel. E junto com o rei Acabe, eles construíram um templo em adoração ao deus Baal e fizeram com que muitos da nação de Israel seguissem essa adoração a esses outros deuses. E o profeta Elias, vendo tudo aquilo, né, e Deus também vendo que muitos estavam se desviando para a adoração a outros deuses, então o profeta Elias, ele anunciou e fez saber ao rei Acabe que Deus estava mandando uma seca para a nação de Israel. E quando os reis souberam dessa profecia do profeta Elias, eles ficaram indignados e começaram a perseguir o profeta Elias. E o profeta Elias, ele teve que sair dentro da nação de Israel, ele teve que procurar um lugar afastado e ele foi morar numa região de Kiriat, onde ele ficou muito tempo afastado. Inclusive, ele chegou a passar algum tempo numa caverna, onde ele foi alimentado pelos corvos. Ou seja, os corvos é que levavam alimentos para o profeta Elias. E passado muito tempo, a seca veio e durou muito tempo. E depois de 3 anos, o profeta Elias, ele saiu, ele ainda foi chegou até ir a uma região de Serepta, onde ele se encontrou com uma viúva, onde ele alimentou aquela viúva. E nós podemos ver toda essa história no livro de Reis, em 1 Reis, a partir do capítulo 17, nós podemos ver toda essa história do profeta Elias e os desafios que ele sofreu em desafiar os reis daquela época, reis que adoravam outros deuses, que não conheciam a Deus, e por isso ele foi muito perseguido por esses reis. Depois de 3 anos, o profeta Elias ele volta novamente para a nação de Israel e ele faz um desafio, ele lança um desafio, manda dizer à rainha Jezabel que ele queria se encontrar com os profetas que adoravam Baal. E ele foi até o Monte Carmelo, levou esses profetas e fez um desafio. Quem seria deles que iriam invocar o Deus vivo, que iria mandar fogo e consumir os holocaustos que eles iam oferecer. Então foram preparados 2 altares. Um altar, os profetas de Baal, 400 profetas, eles foram até o Monte Carmelo e o profeta Elias lançou esse desafio, né? E eles começaram, os profetas de Baal, fizeram um altar, cortaram um novilho e invocaram o rei deles, ou seja, invocaram ao Baal, ao rei Baal, ao deus Baal. E eles começaram a invocar, falaram, clamavam e colocavam o novilho em holocausto e pediam que o deus Baal mandasse fogo para consumir aquele holocausto, para ver o holocausto, mas nada acontecia. Inclusive o profeta Elias
zombava deles e dizia: ué, eles devem estar meditando, fale mais, clame mais, ele pode não estar ouvindo o clamor de vocês. E nada aconteceu. E chegou a vez do profeta Elias fazer também o sacrifício. Então ele fez um altar onde colocou 12 pedras referente às 12 tribos de Israel, colocou o novilho, cortou o novilho, fez até um rego em volta com água e clamou a Deus. E nós podemos ver isto lá no capítulo 18, de 1 Reis, a partir do versículo 36, ele diz: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que te fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Então, isto foi o que aconteceu lá no Monte Carmelo, para provar que Deus estava do lado de Elias, né? E que o Deus Baal, que estava do lado dos reis de Acabe e Jezabel, não tinha poder nenhum. E ali foi mostrado ao povo que realmente o Deus de Elias é o que é o Deus vivo, e ele disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias para mostrar-lhe ao povo que estava assistindo aquela apresentação dos profetas, né, com os sacrifícios para os respectivos deuses, o Deus de Elias e o Deus de Baal, para ver que realmente o Deus de Elias é o que é um Deus vivo e que respondia ao clamor do profeta. Então isso aconteceu. E Acabe, quando fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, né, que matara todos os profetas à espada, os profetas de Baal, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: façam-me os deuses como lhes aprovesse amanhã a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, ela manda novamente, em vez deles verem o que tinha acontecido e se voltarem para Deus e respeitarem o profeta Elias, que ele era realmente um profeta de um Deus vivo e poderoso. Não, eles ficaram irados e a Jezabel manda mais uma mensagem ao profeta Elias dizendo que, assim como ele tinha feito com os profetas de Baal, ela ia fazer com ele. E novamente o profeta Elias é perseguido e ele vai novamente, sai ao deserto, procura um deserto, procura se afastar, se esconder novamente, né? E ele fica tão deprimido porque tudo que tinha acontecido volta tudo novamente, aquela mesma perseguição que ele tinha sofrido antes, quando ele falou a respeito da seca que vinha sobre a nação de Israel. E novamente vem toda essa perseguição para ele. E até ele debaixo de um pé de zimbro, né, ele deseja até a morte, porque ele já estava cansado de tanta perseguição em cima dele, né? E ele diz: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. E naquela hora ele deita, dorme, né, debaixo do pé de zimbro, e um anjo toca-lhe e diz, e levanta ele e toma e diz a ele que ele deve continuar. E assim ele vai, naquela hora que ele está sentindo fome, está deprimido, desalentado por causa daquela perseguição, e naquela hora um anjo vem, toca nele, e ele quando acorda e olha, vê perto dele o pão cozido
e uma botija de água, onde foi o anjo que colocou para que ele pudesse comer e pudesse revigorar, ter forças para continuar a caminhada e mais uma vez se esconder da perseguição de Jezabel contra a vida dele. Então nós vemos aqui, né, que como os profetas naquela época são perseguidos, hoje também nós muitas vezes somos perseguidos por pessoas que estão revestidas de poder, por governantes que não conhecem a Deus e que podem nos perseguir. E então, às vezes, ficar do lado de Deus significa muitas vezes pagar um preço de isolamento, de perseguição. Então, Elias e os profetas que permaneceram fiéis ao Senhor, eles foram perseguidos, né? Porque Acabe e Jezabel, eles perseguiram muito ele e tiveram que viver sozinhos e escondidos em Israel. Então, da mesma forma, o Senhor Jesus nunca escondeu de nós, né, a sua capacidade de estar com nós, mesmo quando nós somos perseguidos, ou isolados, afastados, né, porque as pessoas não querem saber de nós. A palavra de Deus nos diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aqui ele estava falando justamente da perseguição do profeta Elias. Então, mesmo para um grande homem como foi Elias, ele sentiu medo, tristeza, desânimo, angústia, depressão. Mas Deus não condenou Elias por ele ter ficado deprimido a ponto de pedir para morrer. Não. Pelo contrário, o Senhor pacientemente, ele tratou o coração do profeta, né, e consolou, animou, né, até que ele estivesse pronto para uma nova missão. Então Deus, ele está presente, mesmo quando não percebemos, né, ele está presente, ele está conosco. Elias estava tão deprimido e sentia-se tão sozinho e abandonado, mas o Senhor mostrou que a sua presença, né, suave, e sustentou ele constantemente, sustentou a vida daquele profeta. Da mesma forma, Deus nos sustenta hoje. Se nós nos sentirmos sozinhos, desanimados, desalentados, deprimidos, Deus nos consola. Ele está sempre, ele está conosco, né? A própria palavra de Deus diz que ele está conosco todo o tempo. Então nós não devemos nos desanimar, ficar desconsolados, porque ele nos consola, Deus nos consola. Então hoje nós vemos pela vida do profeta Elias, né, que nós devemos seguir, fazer como o profeta Elias, clamar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo, nas nossas angústias, nas nossas aflições, que Deus o Deus Todo-Poderoso, assim como foi com o profeta Elias, assim é conosco também. Amém?